Falando sobre a atividade do músculo esquelético, a aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre movimento, né? De uma maneira muito intrínseca. Sobre um grupo do corpo humano, um grupamento do corpo humano que eu gosto muito, tá? Especificamente falando sobre músculo. Sabe-se que temos mais de 600 músculos no corpo. Algumas linhas de raciocínio acham que são 639 músculos, outra linha de raciocínio acha que são 650 músculos, levando em consideração do nascimento até o momento que a gente passa dessa para uma outra, para uma melhor, ou que a gente venha a falecer, né? Venha a óbito. Mas o trabalho muscular, ele é permanente, ele não cessa. Por isso, a importância da manutenção da atividade física. Temos que lembrar que nós temos músculos que trabalham de maneira com as sinapses sendo estimuladas e outros que trabalham de maneira involuntária, como o coração, os músculos, as paredes do intestino e alguns outros que estão ali na região do abdômen, tá? E essa capacidade que o corpo humano tem de trabalhar, mesmo que em momentos de sonolência ou em momentos de sono ou de descanso, é que torna o corpo humano tão fantástico. Então, vamos pensar e raciocinar de maneira bem educacional, vamos falar assim. Vamos educar o músculo ao longo da vida a realizar atividades e tarefas que são super importantes para a manutenção do grupo esquelético. E eu sempre digo, claro, que nós vamos seguir linhas de A, de B, de C, mas nós temos uma linha de raciocínio próprio. E essa nossa linha de raciocínio, pelo menos a minha, diz que me apresenta o músculo como um amortecedor, tá? E como um protetor do grupo esquelético. Claro, temos ali a face da tíbia, né, da tibial, que é bem menos protegida, mas ainda assim nós temos músculos suaves protegendo essa região. Ao longo da vida, o movimento se faz necessário. E com o movimento, esses músculos, esse grupamento muscular, entre 600 e 650 músculos, eles trabalham sempre, na sua grande maioria, estimulados por impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, com o tempo, eles vão se desfazer, vão tendo percorrem de maneira mais lenta da região da parte nervosa da cervical, da parte nervosa cervical, que recebe os impulsos cerebrais, até o periférico, que é o músculo, a parte mais externa do músculo. Importante lembrar, todo músculo, como um automóvel, ele precisa aquecer, tá? Ele precisa de um aquecimento prévio para que ele possa realizar as suas funções de maneira na sua excelência, tá? De maneira bem mais tranquila e que não tragam problemas como lesões, contusões e incômodos. E falando lesões e contusões e incômodos, estamos na Copa do Mundo, atravessando essa fase de Copa do Mundo, e nós temos observado alguns atletas, alguns jogadores de futebol reclamando de incômodos. Esses incômodos chamados de cãibras ou contrações involuntárias, contrações musculares involuntárias,
elas se apresentam quando há um cansaço, quando o músculo está extenuado, quando o músculo é solicitado na sua plenitude. Lembrando que há alguns anos atrás, ou no século passado, os jogadores, atletas ou jogadores, não importa em que modalidade, eles tinham esse nível de exigência muito menor. Por isso o treinamento é necessário. E o treinamento constante, o treinamento diário, ele é para que o atleta consiga chegar na sua excelência, na melhor forma e executar os movimentos sem que tenha esses incômodos. Variações climáticas, elas contribuem muito para que as cãibras aconteçam, tá? E eu não estou aqui para falar sobre cãibra, e sim sobre o movimento muscular, sobre como o músculo se comporta em determinados momentos. Então, a cãibra, tá, é só um dos elementos. Ela apresenta para a pessoa um momento de um sinal de alerta, num momento específico, num momento de extremo cansaço. O músculo recebe um impulso que é involuntário, e esse impulso involuntário se transforma numa cãibra, numa contração involuntária. E essa contração involuntária, muitas das vezes, acontece no momento em que o atleta está correndo na sua velocidade máxima. E aí não acontece o relaxamento muscular devido no momento de contração e descontração, e acontecem as contusões ou lesões grau 1, 2 ou 3. Tá? Essa é uma variação, essa é uma vertente, uma das coisas que acontecem com o músculo quando ele é solicitado ao máximo. Agora, há o momento de total relaxamento. Nesse momento de total relaxamento, os músculos, a musculatura, ela tende a armazenar informações. Como é que isso acontece? Você executa um movimento, uma, duas, três, quatro, 5 vezes, repetidamente, e no momento em que você está descansando, há a quantidade de informação que é enviada para esse músculo, ela é computada e armazenada. E aí a gente tem um momento em que o cérebro não entra tanto em evidência, e sim, mas a memória muscular. E a memória muscular, ela é necessária para que você possa realizar uma contração e um relaxamento com muito mais eficiência. Essa eficiência, ela é treinada. Por isso os atletas de alto rendimento conseguem correr tanto ou jogar e correr durante um jogo de futebol, por exemplo, cerca de 11, 12 quilômetros. Os atletas os laterais, vamos dizer assim, ou alas, né? Que são atletas que correm mais tempo durante no jogo de futebol. E aí você tem atletas correndo 10, 12, 13, alguns chegam até os 14 num jogo de futebol. E um jogo de futebol com 45 minutos no primeiro tempo, mas 90 minutos, vamos dizer, no total, mais os acréscimos, realmente leva o atleta a um cansaço que é gigantesco no alto rendimento. Naquele futebol de final de semana, você joga 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas e só vai sentir cãibra lá para o finalzinho, quando você já está muito cansado. Algumas coisas que contribuem para esse cansaço e para esse nível de tensão muscular. Como eu já disse, variações climáticas, a ingestão exacerbada de álcool, a falta de potássio na musculatura, ou seja, a ingestão de alimentos que tenham potássio, que ele é um carreador, ele carrega de um ponto ao outro para realizar essa sinapse muscular, para que o cálcio possa ser liberado dentro da célula muscular, e o potássio o cálcio entra e o potássio sai,
para a realização do movimento mais completo. Tudo isso só é possível porque nós treinamos, mas os movimentos voluntários e involuntários no dia a dia, eles precisam também ser executados com um pouco mais de... com as repetições necessárias. Muitas pessoas perguntam para mim o seguinte: Robson, então quer dizer... professor Robson, então quer dizer que o corpo humano está em exercício a todo momento? Sim, a todo momento. Só que, de certa forma, se você faz ou continuamente uma repetição muscular, uma repetição de movimentos que leve você à perfeição do movimento, isso significa que você começa a entrar num outro patamar, num outro nível. Donas de casa, as domésticas que fazem todos os dias, a cumprir a mesma rotina todos os dias, elas têm uma tendência a serem pessoas com uma resistência determinada, muscular, tá? Para um tipo de movimento. Motoristas de ônibus ou motoristas de táxi, né, que passam sentados durante muito tempo, acabam sentindo um pouco mais porque o grupo muscular que eles trabalham é um grupo muscular muito pequeno, muito menor. A impressão que você tem é que eles passam muito tempo descansando, e não é bem assim. Os músculos das costas, os intercostais, dorsal, enfim, são músculos, os músculos lombares, tá? São músculos que eles são muito solicitados para você sentar na postura correta, para você poder se movimentar de um lado para o outro, girar para um lado ou girar para o outro lado, para você pegar algo no chão, para você se levantar da cama. Esse grupamento muscular ele é extremamente necessário e ele é muito requisitado a todo momento. Então, um cuidado especial com ele durante o aquecimento, para quem está entrando e se enveredando por esse universo da atividade física com qualidade de vida, e sempre solicitar que os seus alunos e seus atletas, dito tudo isso até agora, que eles realizem o aquecimento, que é de fundamental importância. O aquecimento ele vai variar de acordo com a sua necessidade, o que você vai exigir do seu aluno naquele momento. Então, grupamentos musculares que são muito solicitados. O grupamento de costas, muito solicitado. Um que estabiliza são os da região abdominal. O reto femoral, que é chamado os 4 músculos grandes da perna, ou da coxa, que são quadríceps, eles são músculos que precisam ser tratados com menos, nem tanta ênfase, mas eles precisam aquecer também. E os posteriores de coxa, tá? Bíceps de coxa principalmente, eles são músculos que precisam, e o vasto medial, tá? São músculos que precisam muito de uma atenção especial, tá? Se você puder auxiliar os seus alunos no aquecimento durante a realização do aquecimento, vai ser muito bom e o seu aluno vai agradecer muito, e a musculatura do seu aluno também. Lembrando, aluno e professor precisam executar uma atividade de aquecimento para que esse grupo músculo-esquelético esteja pronto. E eu sempre falo uma palavra que é super importante, que é lubrificação muscular. Essa lubrificação muscular, ela é importante e necessária para que haja para que os agentes carreatores possam levar todas as proteínas, para irrigar essa musculatura, e essa musculatura esteja pronta para um movimento, seja ele de moderado, fácil, médio ou de alta intensidade, não importa. O importante é pensar que quanto mais você repetir durante o treinamento uma atividade ou um exercício, mais o teu músculo vai entender que aquele movimento repetido ele se faz necessário na sua vida e que a manutenção
dessa musculatura e manutenção desse grupamento muscular com a irrigação muscular para a lubrificação do músculo nos periféricos, de dentro para fora, ela é necessária. E a gente cobra muito isso. Pelo menos eu cobro muito isso dos meus alunos, porque eles são meio rebeldes. Mas eles acabam fazendo uma musculatura que recebe muito impacto, ou a gente chama de gastrocnêmio, mas a gente chama de batata da perna. Tá? É uma musculatura que ela incide com o tendão de Aquiles e é uma musculatura que recebe uma pressão gigantesca. Ao longo do tempo, nós que vamos chegando na melhor idade, nós vamos percebendo e sentindo um pouco dessa pressão sobre as articulações, principalmente o joelho, tá? E aí você, para estabilizar o joelho, eu estou saindo do tendão de Aquiles, passando pela batata da perna, ou gastrocnêmio, ou sólio, gêmeos sólios, tá? E subindo na direção do joelho, e para você estabilizar bem o seu joelho, inclusive para vocês corredores, é super importante isso. Lembrar que a estabilização do joelho, ela é muito importante, e movimentos laterais, eles não são muito interessantes, a não ser que haja a necessidade de você fortalecer um vasto lateral ou uma crista ilíaca, vamos dizer assim, tá? Mas o ideal é movimentos sempre progressivos e para frente. Trabalhar o quadríceps de forma ideal para que você possa realizar o movimento de corrida direito, porque o movimento de corrida ele é retilíneo, ele é linear, perdão, e ele é retilíneo. Ele não é um movimento lateral, como são os jogadores de futebol. E existe um grupo de exercícios diferentes para cada pessoa, para cada atleta ou para cada necessidade ou objetivo. Lembrando sempre disso. O objetivo principal da musculatura é dar proteção ao corpo esquelético, tá? Levando e dando ao corpo esquelético essa estabilização para que ele possa sustentar também o peso do próprio corpo, tá? Lembrando sempre da teoria de que você precisa de uma camada macia no entorno do osso, para que o osso não sinta tanto o impacto. Por isso que a gente sente, por exemplo, um acidente automobilístico. Às vezes a pessoa não sofreu nenhum tipo de trauma, né? Não machucou, muito em função da musculatura, porque ela amortece bem. Apesar do osso ser extremamente rígido e muito duro, de maneira, em alguns pontos, pegando em alguns pontos da musculatura, da estrutura óssea, ela pode facilmente partir. E é nessas partes mais, vamos dizer assim, mais frágeis que a carapaça muscular se insere ou que aparece. Durante o treinamento, tá? Depois de ter sido feito o aquecimento muscular, ou a irrigação muscular, ou a lubrificação muscular, é importante sempre coordenar. E aí a coordenação motora fina, ela vai incidir diretamente nessa memória muscular, porque vai dar ao músculo a consciência de que é necessário determinada movimentação para a realização do objetivo prático, do objetivo ideal do seu desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor, ele ocorre de maneira mais intensa ou menos intensa, de acordo com o trabalho a ser realizado com o seu atleta ou com o seu aluno. Lembrar sempre o seu aluno e dar sempre ao seu aluno
a noção de que você está junto com ele no trabalho é super importante. Por isso, alongar junto com seus alunos, estar junto com seus alunos durante a aula, para que ele possa até entender o movimento. Porque existem alguns movimentos, alguns exercícios de alongamento e de flexibilidade que alguns alunos não entendem. Partindo do princípio que você conhece e o seu aluno não conhece, o que o seu aluno vai te entregar de feedback vai ser importante para você poder desenhar para ele um trabalho que possa dar ao grupo muscular condições ideais para que ele possa realizar o movimento. E aí, nesses 10 últimos minutinhos, eu vou dar aqui alguns exemplos de exercícios, e aí você vai ver aí, você acompanhou aí na ilustração, né? Todos os músculos e aí as camadas musculares, você percebeu aí que da base do crânio até a ponta do dedão, do dedinho, nós somos cobertos de músculos. Então essa é a armadura que o grupo esquelético recebe para poder ser protegido durante um impacto ou um momento de estresse demasiado. E aí, nesses últimos minutinhos, nesses últimos 9, 8 minutos, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Gostaria de pedir a vocês que fizessem um exercício todos os dias, o mesmo exercício ao levantar da cama. E aí é bem simples, tá? Até para que vocês possam passar para os seus alunos, tá? O exercício é simples. No momento em que você acordar, sair da cama, ao invés de você pular da cama e ir direto para o banheiro, eu sei que é meio complicado porque muitas das vezes a gente está muito apertado para ir ao banheiro, mas realize o movimento de sentar, de levantar da cama e sentar durante 4 séries ou 4 vezes, 12 repetições. Apenas isso. E quando levantar, tá, da cama, estender os braços a mão acima da cabeça e sentar colocando a mão na parte anterior da coxa. 4 vezes 12. Você vai perceber que nesse primeiro momento o corpo vai estar meio que sonolento, meio que devagar, mas que na segunda repetição, na segunda série, você já vai estar fazendo um pouco melhor. Por que isso? Para que você dê tempo da sua musculatura ou da musculatura do seu aluno, isso você vai passar para ele, que ela possa acordar devidamente, para que os periféricos musculares sejam irrigados devidamente, para que você não tenha o desprazer de repente estar andando, e que acontece muitas das vezes, com muita frequência, as pessoas levantam da cama e andam parecendo que estão pisando em ovos ou que existe parece que tem espinhos no chão, que está assim, ó, ai meu Deus do céu, cansa, parece uma caminhada cansada até o banheiro. Então, antes de você realizar essa caminhada, abra os olhos, os pés no chão, levantando e jogando a mão para cima, sentando 4 vezes 12. Quando você é mais jovem, você não sente tanto esse desconforto. Mas se você, desde jovem, realizar esse tipo de trabalho, e eu digo todos os dias, não precisa, não há uma regra, mas o ideal é realizar todos os dias. E se você realizar todos os dias, ao longo da sua vida, são só 4 séries de 12 repetições para qualquer pessoa, seja criança, idade média ou uma idade como a minha, que já sou um titio vovô, tá? Eu sempre realizo isso. Quando eu não faço, é uma dificuldade enorme para você chegar até o banheiro. Uma outra coisa importante, esse é o exercício que eu estou deixando para vocês realizarem. Uma outra coisa importante, lembrar que todo primeiro trabalho realizado muscularmente, ele vai gerar um desconforto nas 24 horas seguintes. Não na primeira 24 horas, mas
entre 23 e 26 horas depois da atividade sido realizada pela primeira vez pelos seus alunos, se for uma atividade leve, nem tanto, mas uma atividade moderada a intensa, o seu aluno vai sentir dores musculares. Então, de preferência, você dizer para o seu aluno tomar um relaxante muscular, se possível, realizar uma massagem, tá? Logo após a atividade, se ele tiver condições de fazer isso. Se não tiver condições de fazer isso, existe um grupo específico de músculos que ele pode fazer a self-massage, ou a massagem nele próprio, que são as panturrilhas, tá? Os músculos da parte posterior da coxa. Na lombar fica um pouco mais complicado. Aí o ideal é pedir ao marido, a esposa, o filho, filha, ou seja lá o namorado, o namorido, seja lá o que for, para realizar uma massagem na base, acima da bunda, tá? E até o início do dorsal, nas costas, bem nessa região, só bem nessa parte. Todos os grupos musculares maiores, eles vão sentir, mas nem tanto, você vai sentir mais um incômodo, tá? Então, atividades que são feitas pela primeira vez com seus alunos requer um carinho, um capricho e um cuidado muito grande para que o seu aluno não fique assustado com as dores. Porque tem muita gente, como eu volto a dizer, nós conhecemos, nós sabemos como funciona, nossos alunos não. As pessoas que estão começando, elas não sabem. E é muito importante termos esse cuidado, tá? Porque estamos falando de um grupo, tá? Do corpo que te dá um movimento. Então, se você causa um trauma muito grande ou um estresse muito grande muscular, ele vai se refletir em algum momento. O descanso é necessário, o descanso é importante, porque é durante o descanso que a musculatura entende e interpreta todo o movimento e assimila esse movimento. E aí, nesse momento, você começa a aumentar o número de fibras, o número de fibras de repetição, seja ela rápida ou lenta, ou mais lenta, no caso do pessoal de fisiculturismo, que é um trabalho um pouco mais lento, ou o atleta de velocidade, ou um jogador de futebol que tem que fazer mudança de direção, coisa parecida, tudo isso requer um aquecimento e um cuidado muito grande. Antes, durante, essa manutenção é necessária, porque a musculatura, depois de 40 segundos em atividade intensa ou moderada, mais intensa, tá? Contínua, começa a surgir o que a gente chama de ácido lático. Isso é de maneira mais intensa, né? Então, nós podemos entrar e esmiuçar um pouco mais esse assunto numa próxima aula, tá? De por que acontece isso e de que forma acontece isso. Então, o ideal é darmos aos nossos alunos atividades leves a moderadas, nada com intensidade muito alta. Lembrando, nós estamos falando de qualidade de vida. E qualidade de vida, sempre é bom lembrar que não é para que você desgaste a musculatura. Nós não estamos criando atletas. Nós estamos dando oportunidade das pessoas poderem praticar atividade física de maneira mais satisfatória, para que eles tenham realmente a satisfação de estarem fazendo atividade conosco. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Mandem suas perguntas. Elas serão extremamente importantes para que a gente possa criar essa via de duas mãos. Inclusive, hoje eu conversando com o Júlio, que é a pessoa responsável por manter a nossa plataforma de pé. Eu perguntei para ele o que você gostaria de saber ou o que você gostaria de ter como aula
nesse hoje. E aí ele me ofereceu 3 opções e a gente abraçou músculo esquelético. Então, um beijo carinhoso para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, a atividade física, ela é extremamente necessária. 2 vezes por semana é o mínimo. Todos os dias, eu acho que é um pouco de exagero, mas 5 vezes por semana, ela é o ideal. Fiquem com Deus. Eu sou Robson Caetano, medalhista olímpico, professor de vocês. Tamo junto.